Vila do Morro Queimado no século XIX. Quem vai nos contar sobre os primórdios da formação da Vila de Nova Friburgo são os historiadores Edson de Castro Lisboa, José Carlos Pedro e Jorge Miguel Maier. Já para falar dos colonos alemães, o pesquisador e pastor luterano Armindo Miller. O café primeiro foi uma bebida proibida, né, no Brasil. O rei Dom Manuel chegou a punir com pena de morte quem ousasse plantar café no Brasil. Depois ele foi proibido também ser dado mudas de café a brasileiros, porque temia-se a concorrência no Brasil. O café é uma planta que é originariamente da região de Cafa, na Abissínia, atual Etiópia, e era um lado muçulmano, né? Então era uma bebida ligada ao lado herege do mundo, né? A bebida muçulmana. Então o café foi proibido durante muito tempo. E os comerciantes de vinho também na Europa tinham medo da influência do café, a concorrência do café. Mas o café ele foi ocupando, ele chegou na Europa como especiaria, como um produto de fino trato, né? A ocupar as mesas nobres da Europa, e logo ele foi se espalhando, caindo no gosto popular. E na França do século XVIII foram abertas muitas casas de café. E nessas casas de café, muito parecida com o mundo árabe, tinha uma reunião de intelectuais. Então o café foi sempre ligado à bebida dos intelectuais. A Revolução Francesa foi trabalhada dentro das casas de café, né? E o café chegou ao Brasil, segundo mais uma lenda, né, como um presente clandestino dado pela Madame Olivier ao Melo Palheta, governador de Cayena. Ela era a esposa do governador de Cayena, na Guiana Francesa, e teria dado algumas mudas para ele, sementes. Ele introduziu o café no Brasil. Essa é apenas uma lenda, né? Nós sabemos que o café chegou no Rio de Janeiro e, a princípio, ele chegou a ser, eu não estou me recordando aqui, talvez esteja no livro, esteja Serrano, não me lembro, mas o vice-rei de Portugal chegou a distribuir mudas para os fazendeiros de cana-de-açúcar. Fez uma reunião com os fazendeiros de cana-de-açúcar e distribuiu mudas e sementes de café, que já era um produto muito difundido na Europa e que a Holanda exportava através de suas colônias nas Antilhas. Então os fazendeiros pegaram aquelas mudas e, segundo os relatos, eles teriam jogado fora, ficado muito chateado, ter saído do engenho de açúcar, largado a sua vida, para vir ali para receber mudinha que era enfeite de jardim. O café era uma planta que enfeitava jardim, né, com as flores brancas, muito bonitas. E agora, logo no início do século XIX, o café começa a ser plantado ao lago, assim, em torno da Baía de Guanabara, pega o Corcovado, ele vai ganhando essa região. E para você ter ideia, quando o Cantagalo foi ocupado, veio um mineralogista inglês aqui, em 1809, John Mavey. E John Mavey deixa seus registros, né? E ele já registra aqui a produção de café. Ele fala, inclusive, as minas já foram exauridas, os contrabandistas tinham tirado todo o ouro de Cantagalo, e aqui dava para plantar café. Porque, inclusive, ele cita a venda de uma fazenda que a pessoa deveria procurar em Cantagalo, na vila, parece ser Miguel Félix, que era proprietário de uma fazenda lá que já tinha 3, 4 mil pés de café plantado. Então, o café já existia aqui na região. Em volta da colônia, das terras da colônia, já tinha uma produção de café. O Rio de Janeiro exportava, no ano de 1810, em torno de 50 mil arrobas de café. Agora, o café vai começar a ganhar a concorrência dele com o açúcar, ele vai começar a ter vantagens sobre o açúcar. Quais são as vantagens do café sobre o açúcar? Primeiro, que um cafeeiro durava em torno de 25 a 30 anos depois de plantado. O trato do café era relativamente parecido com o do açúcar, sendo que o café tinha uma deterioração muito menor no processo de transporte, né? Em 3 anos ele já estava dando café e a mão de obra dele era menor, ele facilitava isso. E a demanda mundial era muito maior, então os preços compensavam. Então já começa a se deixar de plantar cana-de-açúcar e o café já passa a ser um produto de interesse das exportações. Então você vê que o café vai ganhando o Vale do Paraíba. Em 1840, o presidente da província, Paulino José Soares, ele faz um discurso cantado no Rio, tem lá no relatório de presidente de províncias, e já diz que
o café era o primeiro item das exportações brasileiras. E o Rio de Janeiro é o maior produtor. Então a nossa colônia aqui foi em 1818, 1819, em 24 os alemães. Então já se tinha café aqui na região e muitos colonos suíços e alemães posteriormente abandonaram a colônia e rumaram para ali as terras situadas no Ribeirão de São José, o Ribeirão de Santo Antônio, para a produção do café. Outros foram para Cantagalo também se dedicar à produção de café. Família Bom, por exemplo, fez fortuna na produção de café. Os Monerá, enfim, vários suíços se dedicaram a isso e fizeram fortuna na produção de café aqui em Nova Friburgo. Não havia cidade. Quando eles chegaram, não havia cidade nenhuma. Eles é que vão criar as primeiras bases urbanas. Aos poucos, foram se construindo armazéns, pequenas casas de comércio, e isso foi dando origem à chamada vila. Eles estavam vivendo uma situação de quase presidiários. Eles tinham que ficar ali. Eles tinham que fazer obras tipo ponte, fazer obras públicas. Mas acontece que quando foram distribuídos os lotes, como é que eles iam fazer obras e ficar nos lotes ao mesmo tempo? Então, as obras ficaram precárias e os lotes ficaram precários. E aí, apesar de toda uma política e uma postura oficial proibindo os deslocamentos, cada deslocamento tinha que ter licença da administração, ninguém podia sair facilmente, ninguém tinha liberdade de sair. A coroa controlava o comércio. Ela só podia comerciar quem tinha licença da coroa. Certamente tinha que pagar alguma coisa à coroa também. Então tinha um pequeno comércio nascido de concessões da coroa, feito por portugueses que aproveitaram a região. Inclusive vendiam as coisas muito caras. Havia queixas dos colonos de estarem pagando muito caro a esses comerciantes. Então essa rede comercial pequena que atendia aos colonos era em boa medida portuguesa. Nova Friburgo, quando foi instalada a colônia suíça aqui, foi instalada num território que tinha um registro onde se tentava fechar os caminhos do ouro. Então, a colônia, a colonização suíça alemã, é uma tentativa de ocupar os sertões. Aqui era conhecido no mapa como os Sertões do Leste, ocupado por várias nações dos índios bravos. Era essa a única indicação. Então, o Cantagalo era um território absolutamente independente dentro do território português. Houve, inclusive, 2 tentativas armadas de ocupar Cantagalo e fracassaram, porque existia um grupo de mineradores que não pagavam imposto à coroa e se estabeleceram lá e não tinham como tirar. Então, na verdade, eles conseguiram tirar os mineradores lá através de uma negociação. Somente em 1786 chegaram a Cantagalo. Já encontraram 200 casas em Cantagalo, nessa negociação, quando ocuparam. Só que os mineradores só deixaram Cantagalo quando acabou as minas. Então, quando eles chegaram a ocupar Cantagalo, já não tinha mais nada. Então, o Estado português, o que ele fez? A coroa portuguesa começou a distribuir terras na região. Distribui sesmarias. E para você requerer sesmaria, você tinha que ter escravos. Senão você não conseguia. Você tinha que provar ter escravos para pedir sesmarias. Então, teve pessoas em Cantagalo que pediu para ele, para a mulher, para os filhos, e anexando aquele território enorme. E a colônia suíça e alemã aqui no Nova Friburgo
foi exatamente, estava dentro desse contexto, dessa estratégia de ocupação do interior, né? E foi ocupado, mandaram para cá a colônia. Só que a colonização aqui foi distribuído terras aqui em torno de 40 alqueires para cada colono. As terras não levaram em conta a topografia do terreno, né? Nós tínhamos aqui uma camada de solo, para você chegar ao solo, tinha uma cobertura vegetal muito grande, que eles chamavam de serrapilheira. Foi preciso muito sol e fogo para poder chegar no solo. Então, as primeiras tentativas de lavoura não foram felizes, fracassaram, teve que ser muito trabalho para poder a terra se tornar produtiva, né? Então, muitos colonos saíram daqui e rumaram para o café. Então, quando os colonos suíços e alemães chegaram aqui, já existia uma ocupação do entorno da colônia. E essa ocupação do entorno era já para a produção de café que começava. Tem um colono suíço, Henri Bon, e que em 1828 ele escreve na Suíça, ele diz, olha, o preço que está o café, a quantidade que eu venho plantando ano a ano, dentro de 15 anos, eu estou com o meu futuro garantido. Ele escreve isso, que ele se dedica à produção de café.